Boa noite, gente. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, né? Estamos aqui, agora são exatamente 19h31, né? Vamos aqui começar mais uma oficina local, ou seja, uma oficina virtual, né, da iniciativa Sem Covid-19, que é uma iniciativa ligada, né? Uma iniciativa ligada à animação em rede da Estação Experimental. A Estação Experimental, para quem não sabe, né, ela não é uma organização, ela é um organismo social que está presente em várias cidades aqui no Brasil e fora do Brasil. E a Estação Experimental só existe se houver um fluxo interativo. Se não houver fluxo interativo, a estação não existe. Tá? Esse é um grande paradigma que, para muita gente, é difícil de compreender. Ou seja, a Estação Experimental, como não é um corpo organizacional, não tem uma relação de controle e comando, não está sistematizado, ela só existe quando está acontecendo isso que está acontecendo aqui, interação entre as pessoas. Né? E essa iniciativa, a Sem Covid-19, opa, quem chegou na área, eu vou pedir para mutar, por favor, senão a gente não consegue fazer aqui no quadro. Vamos lá, atenção. Eu acho que o Renato come, não é? Acho que não. Vamos lá. Aqui, música, eu me lembro dele logo, rapidinho. Né? Então, vamos lá. Então assim, nesse sentido, nós tivemos hoje mais cedo uma oficina fantástica sobre como a botânica faz parte da nossa vida, a identificação botânica, né, dos estudos que o Joe Canter vem fazendo. Chegaram muitas pessoas de vários lugares. Foi sensacional. No final, nós fizemos, né, a dinâmica de reconhecimento, emissão e liquidação do token A2C. Foi realmente muito bacana. E hoje nós vamos ter essa oportunidade aqui com a oficina do Gili, tá? Então é isso, sem mais delongas, né? Vamos começar essa brincadeira. Gili, fica à vontade, tá? Lembrando apenas para as pessoas deixarem o seu microfone mutado, tá? Se não souber, fala comigo que eu muto para você, não tem problema. Gili, é contigo, querido, fica à vontade. Começou aí mais uma oficina local da iniciativa Sem Covid-19, lastreada pelo token E2C. Vamos nessa. Então, eu faço genealogia uma porção de tempo, mas quem trouxe a proposta assim, foi o Vini, né? Esse movimento de mudança que a gente está passando e esse universo da genealogia, né? Eu acredito que se eu começar a ficar falando aqui, eu sou bacharel em museologia, licenciado em filosofia, eu acho que é meio sem sentido, né? Então, como a gente está falando de genealogia, eu vou falar dos meus para dizer quem eu sou, né? E aí, inclusive, a minha mãe está aqui presente, né? Aqui se tu puder pôr a primeira imagem, Vini. A primeira imagem ali, para falar de mim, eu vou falar dos meus pais, né? E a genealogia, então, eu vou falar dos meus. Então, o meu pai é o Amauri, ele é de Urubici, na Serra Catarinense, e a minha mãe é de São José, que é aqui onde eu vivo, também em Santa Catarina, né? O Vini vai botar a imagem ali com os dois, né? E aí, depois, se tu puder botar já em seguida a imagem número 2, né? Que é do meu irmão com a minha sobrinha, e da minha irmã com meu cunhado e a minha sobrinha, tá? Que é a minha família, né? E essa é a minha família nuclear, isso, esses daí são meus pais. E a imagem seguinte, né? Já é o meu irmão, a minha irmã, o meu cunhado e a minha sobrinha. A imagem seguinte, Vini, por gentileza. Essa daí são as 3 mulheres da nossa família, a anciã, a mãe e a donzela, né? O nosso arquetipo feminino do nosso núcleo familiar. Mas é a outra imagem, que tem o... Vamos ver, a próxima, vamos ver se é. Essa daí, ó, o meu irmão, a minha sobrinha quando era pequena, a minha irmã, meu cunhado e a minha sobrinha.
E depois tem uma imagem que tem duas fotos antigas, Vini. As duas fotos antigas. É, essa daí. Essas fotos antigas, a de cima, que inclusive é o banner que o Vini fez para essa oficina, são meus avós maternos, né? Que são aqui da região da Grande Florianópolis. Meu avô era de São José e minha avó era o meu avô era de São José, um bairro chamado Serraria, que é onde a minha mãe nasceu. E a minha avó era de um lugar chamado Santa Catarina, no município de Biguaçu, aqui em Santa Catarina também. E a foto de baixo, preto e branco, é dos pais do meu pai, que são da Serra Catarinense. O meu avô, quando ele nasceu em São Joaquim. Mas hoje, onde ele nasceu, o nome é Vacas Gordas, município de Urubici, que é onde meu pai nasceu. E a senhora ali com a criança é minha avó, que é a Joana Rosa, que nasceu na localidade do Arvoredo, São Joaquim, Santa Catarina. Né? Inclusive lá na região de onde meu pai nasceu, que é onde estão essas pessoas, está fazendo geada todo dia de manhã, já em abril, né? Mas ok, por enquanto é isso. Depois tem a última imagem, só tem mais uma imagem aí, que é eu ali, eu. Então, quando a gente vai fazer pesquisa genealógica, a gente tem que estar com ferramentas para pesquisa genealógica, né? Tem que estar preparado para a pesquisa. E aí é eu preparado para a pesquisa genealógica, né? Estou eu em fazer um garimpo. Não vou desenterrar ninguém com essa enxada, claro, mas é necessário tirar os matos, né? Os matos, para que se possa enxergar as lápides, né? desses túmulos, até mesmo conservar esse patrimônio, né? E eu penso que mesmo no arquivo, as luvas, as máscaras que a gente usa também são inchadas, assim, né? A gente vai passando, tirando aquele mato para ver onde é que a gente encontra esses personagens familiares, né? Que vão se perdendo. Então, aí é eu ir fazendo uma pesquisa, né? Então, ferramentas importantes aí para uma pesquisa genealógica, né? Uma bota, né? Para você não ser mordido por uma cobra, uma enxada para ir tirando o mato da frente e a sacolinha pendurada é para botar a caneta e papel, né? E o chapéu, é claro, para não pegar sol, né? E são ferramentas básicas, assim, na minha perspectiva, de uma pesquisa genealógica. Vini, muito obrigado. Por enquanto, é só essas imagens. Depois, em outras falas, tem uma última imagem ali, mas agora não precisa, né? Então, eu por muito, sei lá, eu acho que com 13, 14 anos, eu já tinha essa busca, né, de querer saber onde é que é as origens da minha família, né, os meus pais, onde nasceram, meus avós, meus bisavós, essas coisas todas, né? Mas sem muito entender o que era isso, era só uma ânsia por buscar isso, né? E aí eu caí numa pesquisa que a gente chama de pesquisa tradicional, que é ir atrás de documentos, ir atrás de fotografias, de lápide de cemitério. O genealogista vai muito em cemitério. Agora que está essa pandemia, é claro que a gente não vai em cemitério, que não é um lugar nada recomendado, né? Agora eu vou demorar bastante para ir em cemitério. E aí, o que acontecia? Eu sabia que todas as pessoas, os primos, sei lá, os tios, os primos dos meus pais, os primos dos meus avós, irmãos, e de todo mundo, não sei o quê, eu sentia que tinha uma ligação entre essa gente toda, só que eu dizia, tem uma ligação entre nós para além do sanguíneo. Mas eu não sei o que é, mas tem uma ligação entre nós. Como existe uma ligação entre nós, dos amigos, existe uma ligação entre nós e professores, e a gente vai parando em lugares onde tem pessoas que vibram coisas semelhantes a gente, ou de repente vibram coisas em polaridade da gente, que acaba sendo a mesma coisa, né? E trazem situações que a gente evita. Eu via tudo isso, mas não, né? Tem alguma coisa entre nós, aí não sei o que é, mas tem alguma coisa que nos liga. Não é só o sangue.
mas nisso eu fui na tal da pesquisa tradicional, né? Que é buscar documento, as lápides de cemitério, que nem eu falei, registro, arquivos e não sei mais lá o quê. E aí o que eu encontrava? Tu olha uma foto de uma pessoa e não é a pessoa, né? A foto da pessoa. Então aquilo dali dá como se fosse trouxesse ali um marco de distância, né? Tu diz, ó, aquilo fala sobre aquela pessoa, mas não é aquela pessoa. Aí tu vai num documento, no registro, fala sobre a pessoa, mas não é aquela pessoa também, o registro. Aquela lápide não é aquela pessoa. E mesmo quem está enterrado lá também não é mais aquela pessoa, né? E vai vários nãos, né? Vários nãos que não é a pessoa. Mas aquelas várias negações trazem devires pessoas, né? Aquelas pessoas. Trazem possibilidade de quem é aquele sujeito. Trazem uma sensação de ancestralidade, sensação de avô, sensação de tio-avô, né? E essas sensações sempre me trouxe a ideia de alguém. Mas aí, como eu estava naquela pesquisa documental, talvez eu não olhasse para isso. Que é a pesquisa tradicional, ela vai cair na tal da busca das origens, né? Que é uma coisa muito comum, né? Então, a origem, sei lá, alguns vão buscar Adão e Eva, uma origem nobre, a origem do país de onde veio, a origem isso, a origem aquilo, até que um dia... Eu vou só citar algumas coisas que eu me lembro. Eu vou falando um monte de coisa, eu não lembro citação de nada, o que eu lembrar, eu falo o nome dos caras, o que eu não lembrar é nosso, né? É entre. Então, aí eu li o Foucault, e aí o Foucault falava do Nietzsche, que ele tem a genealogia da moral, e o Foucault falava da genealogia cinza. Então, ele dizia que a genealogia tradicional, ela busca a origem, Adão e Eva. Olha que solene, né? Lá no vitral da catedral. Né? Muito bonito. E aí ele dizia, a genealogia é cinza, que é a busca do começo, que é o que o Foucault propõe a partir da leitura que ele faz de Nietzsche, né? Ele diz a genealogia é cinza, né? Ela não tem uma origem, ela tem um começo. Eu disse, nossa, que fantástico, preciso, né? Eu acho que é necessário determinar esses começos, né? E esses começos nem sempre são tão solenes quanto um vitral de uma catedral, onde tem um ancestral nobre, um país, não sei o que, naquele país, né? Para a gente não dizer país nenhum, para não ofender ninguém, aquele país das origens, né? Que vieram para o Brasil, lá, lá, lá. Às vezes não vieram tão solenemente para esse país, ou às vezes esses ancestrais são desse país, mas foram dizimados também. Isso não é tão solene assim, né? Ele detecta um começo e não uma origem solene, né? Então, aí, a partir disso, aí eu fui cair em outras genealogias, né? Que é essa genealogia do começo e não da origem. E aí, nessa busca, né, vem uma série de coisas, né? A mudança da ideia de genealogia, e depois, em seguida, aí eu encontro a psicogenealogia, que vem falar dessas ligações entre nós, ou coisas que fizemos e carregamos essas pessoas, aí vem a constelação familiar, e aí tudo isso foi legal a leitura, mas não me fazia tanto, não era tão forte para mim, até que eu encontrei a metagenealogia de Jodorowsky. Aí sim, aí o negócio me vibrou bastante forte, né? Onde o Jodorowsky propõe que, através da pesquisa genealógica, a gente se autopotencialize, né? Então, ele vai dizer, né, como eu falei, a genealogia não é a origem, pode ser origem, né? Tem gente que vai buscar como origem. Eu busco como começo, né? Mas, em alguns momentos, gente, qualquer coisa pode interromper, tá? Não tem importância, qualquer dúvida, lá, lá, lá. E aí, o Jodorowsky diz como uma autocura, né? Através da pesquisa genealógica, e
E ele usa para isso também o tarô. Aí fez mais sentido ainda, né? Porque o tarô ele vai falar de arquetipos ancestrais nossos, né? Ele vai falar muito sobre nós, né? Como o Vini falou dessa moeda ancestral, né? Ele vai falar desses ancestrais, os míticos e não, né? Esses das origens, mas também dessa ancestralidade de começo, né? De começo no sentido de determinar aqui é esse lugar da minha busca, né? Muito bem. E aí, nessa busca, aí sim eu peço de novo para o Vini mostrar tem um desenho, tem só um desenho daquelas imagens que eu mostrei, né? Que é o tapete mágico, a alfondra mágica do Jodorowsky. Eu vou até pedir um licença que eu vou tentar encontrar aqui a minha alfondra mágica aqui também, tá? Para continuar a fala. Que eu me esqueci de trazer minha alfondra. Alguém sabe? Parece russo esse nome. Eu queria procurar aqui num... Jodorowsky, eu ponho o link, é fácil, eu ponho o link direitinho para você. Ah, Deixa eu tá. só abrir. Isso, é Jodorowsky que está aí. A Maria colocou no chat. Achei. Conseguiu colocar a imagem, Vini, por gentileza? Aquela imagem ali. Eu vou colocar. Legal. Tá lendo o negócio. Tá na base da lente. Tá bom. Tá todo mundo em casa, né? É. Mas aí eu vou mostrando... Ai, peraí. Um momentinho que eu abri a imagem, calma aí. Ó, eu fiz uma alfondra mágica para mim. Que a alfondra é o tapete mágico, né? Então eu gostei dessa ideia do Jodorowsky, do tapete mágico, né? Daquele dos mitos, né? E aí ele fala do tapete, ó, vê que ele é dividido em 4 partes, né? Aqui do meu desenho. Agora já vai aparecer o desenho. E esse tapete mágico, ele propõe para minha autopotencialização. Então ele vai dizer assim, ó, a minha genealogia não é igual à genealogia da minha irmã ou do meu irmão, não tem? Porque eles têm relação com os nossos pais, os nossos tios, avós, bisavós, diferentes de mim. Então, a minha genealogia é uma, a da minha irmã e do meu irmão é outra. Porque, por exemplo, a minha irmã vai falar e vai ter uma experiência com meus pais, meus avós, meus tios, diferente da experiência que eu tenho. Idem, o meu irmão também, né? Então, as nossas genealogias são diferentes. Então, não dá para falar de origem, na minha perspectiva, né? Tem que falar de um começo aí, porque temos genealogias diferentes, mesmo eu e os meus irmãos, e todos nós, né? Nessa perspectiva, que não é uma verdade, é só uma perspectiva, claro, né? Ela não quer desabilitar, desfazer nenhuma outra perspectiva, é só mais uma perspectiva, né? E aí, por exemplo, ali, ó, eu botei os números ao contrário, mas eu vou falar. Ali onde está o número 4 é o primeiro nível. No quarto, onde está 4 é o primeiro nível, né? E o primeiro nível, ele representa, lá na perspectiva do Jodorowsky, que me faz muito sentido, que é o elemento terra, que é o viver, né? Que é a minha relação com meus irmãos. Aí a minha relação com meus irmãos, ela vai falar da minha territorialidade. Eu no mundo, né? Como que eu me configuro no mundo? Olha que é um artifício, né, gente? Isso não é verdade, né? É só um artifício para a gente poder olhar para si próprio, né? Então, eu e o meu viver. Então, eu olhar para mim, como eu vejo a minha relação com meus irmãos, como um artifício para mim olhar como eu me vejo nesse viver, nessa minha territorialidade, o meu eu no mundo, né? E ali onde que está 3, que seria o nível 2, seriam meus pais e os irmãos deles, né? Que seria a representação do elemento fogo, né? Esse negócio do elemento é interessante, né? O primeiro nível, ali que é o número 4,
como elemento terra, que é eu no mundo, a minha territorialidade, o viver, e os meus pais como uma representação do elemento fogo, que é o fazer e o criar, né? Então, os pais, uma representação como eu vejo a minha sexualidade e também a criatividade. Esse modo de me representar no mundo como um ser criativo, né? Então, nessa figura dos pais e dos meus tios, né? A partir de eu olhando para essa figura, como eu olho, né? Como eu falei, é um artifício para a gente poder olhar para si próprio, o meu fazer, o meu criar no mundo, né? Como essas figuras dos meus pais. E para mim vai fazendo muito sentido, né? E depois, ali onde está o número 2, seria o nível 3, que são meus avós e os irmãos dos meus avós, né? Que seria o elemento água, que seria a representação do amor. Como eu vejo essa coisa do amor dentro de mim, o emocional, né? As minhas emoções, como eu me relaciono com essas sensações, né? E aí, com essas sensações, eu uso como artifício olhar para esses avós, né? Como eles se relacionavam, esse lado, como eles relacionavam, não, como eu vejo que eles se relacionavam, como o meu ouvido ouve aquilo que me dizem sobre eles, né? Então, como o meu ouvido ouve essa relação, porque as pessoas falarem para mim, ou eles serem em si, é uma coisa, e como eu vejo e como eu ouço, é outra coisa. Então, como eu vejo e como eu ouço, que era o modo de amar, o emocional deles, né? Então, a representação desse elemento água. E lá no 4º nível, está escrito número 1, como elemento ar. Olha que interessante, né? Que tem muito a ver, inclusive, com esse momento, né, de pandemia, elemento ar, né? E está lá né, como artifício estaria lá nos bisavós, né? O elemento ar, que seria o pensar e o ser, né? Que seria o eu moral, o eu ideológico. E aí vem a grande pergunta: o que a maioria de nós sabemos sobre nossos bisavós? Até eu, como pesquisador, o que eu sei de fato dos meus bisavós? Será que eu sei só essas ausências, que são as fotos, os registros, até mesmo as pessoas falando sobre eles, né? São várias ausências, mas essas ausências vão me trazendo possibilidades de víreis bisavós, né? Nuances do que seriam eles. E como eu ouço essas nuances também, né? Isso é importante. E aí o Jodorowsky diz que aqueles tropeços que nós tomamos na vida, aquele tropeço tropeça. Aí, de repente, tu de novo tropeça, tu diz, meu Deus, eu repeti de novo. Isso! De novo! E aí, a terceira vez, de novo. Por que eu estou fazendo isso? E aí ele vai dizer, a resposta, como artifício, claro, vai estar lá nos bisavós, que é o meu eu ser e o meu eu pensar. Né? E aí vem aí esse momento de pandemia, a gente querendo entender. Em vez de a gente se relacionar, a gente tentando entender. A gente querendo voltar ao anterior. Não, peraí. Essas são as minhas referências. Não! Eu estou trazendo aqui a genealogia como uma possibilidade de olhar para isso e transmutar. Dar um próximo passo. Não tem? Tá tudo isso, está posto, né? Mas só que se eu fizer em contraponto também, é a mesma coisa, como eu falei lá no início, né? Claro, tudo isso que eu estou falando é uma perspectiva, que não é verdade. É uma perspectiva. Né? Então, eu fazer em contraponto... Não, a Ana Tomás uma vez falou isso, né? De repente eu tenho um pai e uma mãe, e aí eu faço assim. Eu faço tudo no contraponto, porque eu não gosto daquele modo que eles realizavam aquilo. E aí eu vou fazendo tudo do contrário, de tal modo, no contraponto, né? No bom e ruim, no feio e bonito, né? Nesse contraponto, nessa dualidade que a gente viveu até agora. Há quanto tempo a gente está vivendo essa dualidade? E a gente vive essa dualidade, eu vivo essa dualidade. E ela faz parte de nós, né? E aí Ana Tomás, e claro, isso é como eu estou interpretando a fala dela, né? Porque já faz tempo que ela falou isso, e aí
E aí a gente vai fazendo as coisas num contraponto de tal modo que chega um momento que a gente vai tanto nesse contraponto desse pai, desse avô, que a gente acaba fazendo da mesmo jeito, igual o pai, igual o avô, mesmo no contraponto. Então, eu quero trazer aqui, como artifício, essa possibilidade de transmutar, né? A partir desse artifício aí que o Jodorowsky traz, que é a alfândega mágica. Aí, eu achei fantástico. Assim, gente, eu não preparei a minha fala, tá? Eu trouxe esses desenhozinhos que eu acho que ajudaria, e aí eu tô criando aqui, eu anotei umas coisas, algumas coisas eu falo, outras não sei, né? E aí ele usa o tarô lá na metagenealogia para falar de família. Eu disse, nossa, que máximo, né? E aí eu criei uma alfândega. Ô, Vini, agora, por gentileza, se tu puder tirar a imagem, que aí eu vou mostrar a minha alfândega. O meu tapete mágico, né? Ó, eu fiz um tapete mágico para mim, que é onde eu faço a leitura de tarô. Inclusive, o Jodorowsky, quando começou a metagenealogia, ele usava também... Eu não sei se era assim, mas ele usava uma alfândega mágica, né? E aí eu uso o tarô aqui. Eu vou fazendo a leitura, eu pergunto para a pessoa, você quer uma leitura de leve ou você quer uma hard? Né? Aí a pessoa diz, eu quero hard. Aí eu venho com a alfândega e aí a gente vai usando o tarô e a metagenealogia como artifício. Aí a gente olha na família para ver aquela questão da pessoa. Tem gente que só faz assim, não. Né? Mas enfim, tá bom, não, ok. Né? E aí eu uso esses 4 níveis, eu faço meio diferente de como o Jodorowsky faz lá no Metagenealogia, mas eu não quero imitar ele também, eu faço do jeito que eu acho que deve ser feito. E aí a gente vai usando esses níveis, né, como artifício, usando o tarô, para ir fazendo essa leitura sobre nós lá na genealogia, né? E sai muita coisa, assim, é muito interessante esse modo assim, de olhar para a genealogia. Para mim vai fazendo muito sentido, né? E aí, é claro, se eu estou fazendo aquela leitura para a pessoa, vai fazendo sentido para mim, porque quem está falando sou eu, e eu ouço eu falando também, e aí é para mim aquilo que eu ouço, né? Talvez o que a pessoa ouça seja para ela ou não, né? Mas como está saindo dentro de mim, é para mim também, né? E aí vai fazendo sentido para mim, mesmo que não faça sentido para o outro, né? Muito bem. E aí essa alfândega mágica, e mesmo na pesquisa genealógica, mesma pesquisa genealógica, não, eu estou trazendo aqui a alfândega, o tapete mágico, como um artifício, né? Para a pesquisa genealógica. Na pesquisa genealógica, vai se pesquisando essas pessoas, vai se juntando esses personagens, e vai aparecendo questões ali, não tem? Tu vai encontrando coisas suas ou não, né? Não precisa encontrar nada, né? Fazer as coisas, sei lá, de repente encontra questões ali, né? Que vai fazendo sentido ou não. E aí aquelas questões que vão aparecendo, tem coisas que tu pode usar. Isso, Vini, querido, hein? Esse é uma metagenealogia que tem um PDF gratuito na internet. É só procurar a metagenealogia de Jodorowsky e a Mariane Costas, que foi a ex-mulher dele, e aí vai encontrar o PDF, que o Jodorowsky disponibilizou. Está em espanhol, mas enfim, né? É o que tem. O Taiwan tem um projeto de tradução desse metagenealogia, né? Assim, uma tradução entre, né? Seriam que várias pessoas vão fazendo a tradução, sabendo espanhol, não sabendo, vai fazendo a tradução. Ainda não está acontecendo, mas pode acontecer, ou de repente está acontecendo, alguns estão fazendo um pedaço, ou não, né? Muito bem. E aí, vai encontrando esses personagens, e de repente tem um avô lá, que de repente eu conheci ou não, e ele tem questões que eu vejo em mim, ou que eu vejo nos outros, que de repente da minha família, ou no meu relacionamento com um amigo, com a minha esposa, com sei lá quem, não tem, com o meu patrão, sei lá. E aí é eu que tenho que trabalhar aquelas questões, né? E eu vejo aquelas coisas, e o que o Jodorowsky diz, né? Pegar aquilo que é interessante para mim, porque os nossos ancestrais, ele vai dizer, ele e a Mariane Costa, claro, estou falando dele, mas é os dois que escrevem isso, né?
E os dois trabalham com isso, os dois que estudam. E aí, pegar essas questões, e ele vai dizer, os ancestrais, os nossos pais, avós, bisavós e assim por diante, eles servem como arquetipos pessoais para nós. Por isso que me fez muito sentido o tarô, né? E aí, quando tem um personagem lá, um avô, um pai, um tio, que tem uma coisa ali que me incomoda dentro de mim, porque não adianta incomodar lá fora, não dá para mudar lá fora, né? Não dá. Por mais que eu me incomode com as pessoas, e na hora, naquele fogo, né? Que, eu sou elemento fogo, eu sou Áries, né? Eu também me incomodo muito fácil. Assim. E na hora, rápido, meu pai diz que eu sou... Como é que ele diz? Não lembro. Ele diz que eu sou de momento, assim, né? Tá quietinho, tranquilo, aí, né? Explode, assim, de repente, né? Isso. Tem muitos vídeos sobre metagenealogia na internet. Esse aí é um deles, né? E aí, todos nós, assim, temos essas explosões, mas no calor ali na hora a gente não dá conta. Mas antes desse calor, ou depois, né? Depois desse tropeço, né? Essas repetições morais e ideológicas, né? Olha que loucura, tá nos bisavós. Meu Deus, mais de 100 anos atrás, tá esse lugar do moral, do meu ser, do meu pensar, né? Como artifício, claro. Gil. E aí... Oi. Esse vídeo especificamente, o Jodorowsky junto com como é que é o nome dela? Esqueci agora, deu branco. Mariane Costa. Mariane, eles fazem uma explicação gestual da é bem curtinha, é bem interessante. Se você achar que Sim, vale... aquele que eles fazem no teatro, genial, assim, da genial. Ai, que lindo. O que é? Tu quer passar ou tu quer sugerir como vídeo? Já vou passar agora, o pessoal ver. Então tá bom. Enquanto isso... já passa, manda brasa. É lindo isso aí. Eu faço... Depois eu digo como é que eu faço, tá? Na falta dessas pessoas todas. Um momentinho só. Tá. Uau! Travou aqui tudo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo ainda? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma travadinha, mas acho que vai. Peraí. Acho que não vai dar para botar a tela inteira. Né? Vou botar o modo teatro. Vamos nessa? Cuando la persona está frente a frente, lo están mirando. Entonces está en comunicación. Si él se pone aquí, está cortando completamente la comunicación. Si se pone aquí, está con su lado derecho, comunicándose pero escondiendo el izquierdo. El lado derecho es el activo, si no es zurdo, el lado izquierdo es el receptivo, está escondiendo su feminidad. ¿Sí? Aquí solo se está comunicando con la izquierda. Pues está su parte receptiva, artística, eso. Pero la parte activa la está escondiendo. ¿Comprendieron? Ya, eso es muy simple. Ahora, ¿qué pasa con la pareja? La pareja ideal, frente a frente. Comunicados con la mente, el corazón, el sexo y el cuerpo. Se supone que es la unión perfecta. Ahora, va a haber una duda. Aquí está la pareja con duda, ponte de frente. Está dudando. Si él tiene una duda, van a estar juntos como amiguitos y hermanitos, pero están dudando los dos. No están con una finalidad común. ¿Comprende? No, quédate, no sean activos. Aquí es una pareja, ella está mirando hacia adelante, él está mirando hacia el pasado. A su mamá, a sus abuelos, a quien se sea. Están juntos aquí.
pero no están completamente juntos. Están mirando para otro lado. Bueno, ella lo está persiguiendo. Y él está mirando qué sé yo qué, ¿no? El tarot siempre se ve cuando se mira por un lado y qué quedó en el pasado, hacia dónde le está mirando, quizás esté mirando hacia su mamá y nunca se puede dar a su mujer. Eso pasa mucho, ¿no? Ya. Igualmente, ella puede darle la espalda. ¿Sí? Pero si los dos están juntos así, es una verdadera catástrofe. Están unidos por el cuerpo, por la necesidad, por la costumbre. No hay ninguna unión ni emocional, ni mental, ni sexual, es solamente una unión corporal. Se están negando los dos. Pero ¿entendieron? Es una relación muy simple. Ahora, si él está aquí y ella está aquí, ahora agáchate con la rodilla, dobla la rodilla. Aquí tenemos el sádico y la masoquista. La está humillando. La está humillando. Ella está más bajita. Este es un arquetipo que domina a todos. En las familias siempre debe haber a veces el gran arquetipo, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, alguien que domina a todos. En la pintura de la Edad Media no había perspectiva. Entonces, los personajes importantes eran grandes. Y los menos importantes se pintaban chiquitos. Así se hacía la importancia. Grande o chiquito. Aquí tienes grande, chiquito. Esa es la expresión. No tienes que ver, por ejemplo, si en tu familia no tienes un abuelo que era el amado, ¿no? Y tu mamá nunca abandonó a tu padre, sino que tú tienes que ser como tu abuelo para que tu mamá te ame. Ya, entonces aquí está la otra. Sigamos. Aquí está esta. Un padre ausente. Va a tener un amante lejano. Padre ausente, ella vive en Barcelona, su amante debe estar en París, en Madrid, no está nunca en Barcelona. Hombre lejano. A este lo expulsaron de la familia. Aquí está. Hay gente que está expulsada. Ven. Aquí yo estoy en el pasado. De acuerdo aquí. Aquí estoy en el presente. Y aquí estoy en el futuro. Mis esperanzas van hacia el futuro. Un día me darás un orgasmo. Y con eso vive, con la esperanza también. Yo creo que ya, ¿no? Yo creo que entendieron, ¿no es cierto? Pues, siéntate. Pues, fíjate cómo es la relación, no es tan simple de entender físicamente. Aquí estoy. Y poquito a poco me voy alejando de la relación. Ya me estoy yendo. Aquí me estoy yendo. Ahora me voy a seguir mi camino. Que haga lo que quiera, ¿no? Me reviento. Me voy. Y aquí claramente la corto. Ya. Pero si estoy con ella yo aquí y empiezo a girar aquí, es que me cuesta irme. Estoy a medias de la ida. Aquí le digo que no, pero aquí me voy hacia las ataduras que tengo en el pasado. Ese es el lenguaje que vamos a usar siempre. Si tienen una pregunta que hacer, ahí ya estoy en el lenguaje que usamos. Entonces, los muertos pueden estar en el suelo. Los humillados pueden estar chiquitos, así de rodillas. Los lejanos están lejos. Una persona que no se conoció nunca, escondida ahí como un secreto. Es lo que vamos a ver. E tem tantos outros, né? Sobre metagenealogia. Alguém está com o microfone aberto e eu estou... Está vindo ao vivo, eu não consigo nem falar. Oi, deixa eu ver. Deu, né? Agora deu.
Eu não sei se alguém quer falar do vídeo também. Apagou o meu vídeo, mas está aberto o vídeo aqui. Pronto. O que o Jodorowsky está representar ali com o vídeo é como a postura corporal, numa relação dual, como ela pode conversar, né? Com aquilo que a gente considera passado, aquilo que a gente considera presente, dentro da dinâmica do futuro, dentro da dinâmica do presente. E como isso também tem uma correlação com as nossas próprias relações no dia a dia, sejam elas as relações, digamos, consanguíneas, as relações parentais, ou as relações com as pessoas de uma forma geral, né? E como a gente pouco preza a linguagem corporal, a gente dá pouca bola, a gente entende a linguagem corporal, mas a gente dá muito pouca bola para a linguagem corporal. Porque a linguagem corporal ela é tão rica, ou até mais rica, do que a linguagem oral, né? A linguagem falada, a linguagem escrita, né? E o que ele está propondo é a gente incorporar, aguçar nossos sentidos e trazer essa linguagem corporal para o seu dia a dia, você perceber, você falar pela linguagem corporal também, né? E aí tem a ligação com a metagenealogia, que é fantástico essa ligação, né? E que tem muito a ver, exatamente como o Gil falou, com esse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa fazer uma profunda reflexão das muitas ligações, né? Ou das muitas relações que fazem a pessoas que somos, né? A gente nunca é uma pessoa só. Existe uma identidade construída para nos representar na sociedade, mas nós somos sempre pessoas diferentes, dependendo, né, das coordenadas, das relações pelas quais nós fomos fluindo no dia a dia. De uma forma muito resumida e sintética, é mais ou menos isso que ele aborda e que o Gil está aqui destrinchando de uma forma sensacional. E eu gostei dessa palavra, Por que usar a genealogia para ver isso, né? Essa palavra, por essa pessoa que somos construída. Eu não lembro se foi exatamente isso que você falou, mas você falou dessa palavra, né? De sermos construídos, né? E realmente nós somos resultantes. Oi? Resultantes. Isso. Resultantes, né? Para onde então, você está? Da nossa educação e desse costado genealógico que vem atrás da gente, das nossas relações entre amigos, do meio. Às vezes tem gente que é adotada e, de repente, carrega coisa lá da família biológica e da família que adotou também. Claro, né? Então, somos esses resultantes, né? E aí, claro, tanto o que eu estou falando quanto o Vini está falando não é a metagenealogia de Jodorowsky, é a interpretação que a gente está fazendo disso, né? Que é o melhor que eu acho, né? Que já está tudo misturado com essas nossas interações, com esse ser resultante que somos nós, né? Muito bem. E aí ele diz que de repente eu não me relaciono muito bem com essa ideia de avô, de pai, de mãe. E aí ele diz que, mesmo eu não me relacionando com essa ideia, eles vão servir como arquetipo. E um arquetipo deixa eu ver como é que eu vou usar a palavra, o que a gente botaria de palavra na polaridade de potencialidade, que estaria no outro lado que estaria no outro lado, desse lugar aí de dualidade, de potencialidade. O que seria o outro lado? Impotencialidade. Então, se essa figura me incomoda dentro de mim, claro, esse modo de ser, esses tropeços, até lembrei a palavra que meu pai disse sempre para mim, você é impetuoso, ele disse para mim, porque está quietinho, de repente, bum! E aí depois eu olho para mim, de novo eu explodi, o que aconteceu? Não tem? De novo. Né? E aí, como artifício, né, tem uma das ferramentas essa genealogia aí, né, para ver aonde vem aquela explosão. Outras coisas, sei lá. E aí ele vai dizer que mesmo se essa explosão, como artifício, está lá no avô, no pai,
e eu me relaciono com aquilo mesmo negativamente, né? Aquilo vai servir como arquetipo. E aí o que ele sugere? Eu entregar para esse avô, para esse pai que tem isso que eu tenho como arquetipo de impotência, né? Entregar para ele como presente. Olha, tu veja que não estou nem criando um ancestral. Ele é o que ele foi, né? O que ele é aqui, né? O que eu leio como ele foi, né? E ele vai dizer entregar essa potencialidade para esse ancestral, esse pai, esse avô, esse bisavô, sei lá, né? Então, o que ele precisa em mim, o que eu preciso dele em mim. E aí eu vou lá e entrego para esse avô, sei lá, esse avô, não é o meu avô, né? Essa explosão é minha, né? Mas, de repente, paciência. Sei lá, um personagem que representa um arquetipo da nossa cultura que representaria a paciência, né? E eu entrego isso para esse avô. De repente, a carta da temperança, não tem? O personagem lá do tarô da temperança. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? De repente, eu localizo essa explosão minha nesse avô, aí eu entrego assim, olha, eu dou para você de presente o arquetipo da temperança. Não tem? E aí eu entrego esse arquetipo para ele como um presente para potencializar em mim. Né? Então, eu penso que nesse momento a gente precisa se potencializar, né? Agradecer e deixar, né? Todas essas dualidades, né? essas nuances de impotencialidade. Olha, pois é, né? Ó, outra coisa para mim integrar dentro de mim, né? Potência e impotência, né? Mas isso que não serve mais para mim, eu entrego para eles. E o que eu preciso dele em mim, eu entrego como artifício, né? Olha, tá aqui esse arquetipo de potência para você, né? Sei lá, o arquetipo de Diana, né? Do super-homem, do Batman, não sei o que eu preciso dele nesse avô, né? Sei lá, né? O deus Baco, não tem? Assim, olha, eu te entrego o arquetipo do Baco, assim, um avô bem polido, né? E eu vejo esse polimento em mim, que eu te entrego o Baco para você. Essa Né? entrega, esse, quando você diz eu entrego esse arquetipo, você diz que você está reconhecendo esse arquetipo nesse avô? Então, se eu não reconheço nele, ou eu sinto em mim essa falta desse arquetipo nele também. Se eu reconheço nele, ele já tem, eu não preciso presentear. Eu vou potencializar, eu vou agradecer esse arquetipo que ele já tem, que você já localiza, né? Mas, de repente, se eu tenho é eu, né, gente? Não é o meu avô. Mas se eu localizo esse puritanismo nesse meu avô, eu entrego para ele aqui, ó, eu te entrego de presente, né? Eu agradeço esse teu puritanismo, mas fica com ele, que eu vou viver a minha vida. E agora eu te entrego de presente, né, esse arquetipo de Baco. Entende, Maria? Que se ele já tem Baco, que maravilha, obrigado, vou entregar para o senhor agora um pouco de Apolo, porque senão eu vou sucumbir. Né? Eu preciso também um pouco de estaticidade, né? Senão eu vou, sei lá, eu vou tropeçar ali da rua, vou me jogar na frente de um carro, vou ter uma overdose, né? Então eu entrego o Apolo, que eu já identifico esse Baco no avô. Né? Né? E aí eu acho que esse é o momento, né, de trazer todos esses arquetipos para a gente. Né? A gente tem, eu estou vendo que tem uns recados aí, né? E aí o apolíneo dionisíaco, o Nietzsche, né? O nascimento da tragédia. Mas a gente pode usar outros arquetipos aí também, né? E eu acho que esse é assim, ó, mais do que qualquer outro momento na nossa história, né? Na história humana, talvez eu possa falar, ou pelo menos o que a gente vê nos livros, né?
Eu acho que a gente está no momento que é agora. É agora de olhar para tudo isso, né? Esse eu presente, passado e futuro. Na minha perspectiva, passado e futuro é agora, né? Tudo agora, né? Então, por exemplo, algumas pessoas me questionam, olhar para esse papel velho, viver de passado. Eu digo, tem gente que vive realmente de passado, né? Mas quando que eu olho para esse papel velho, né? Eu olho agora. Estou pegando aquele papel que fala de sei lá quem, do avô, do tataravô, ou do tataravô de outras pessoas, às vezes quando eu faço pesquisa genealógica para alguém. E quando que eu estou olhando para esse papel? Agora, não tem? Então é esse presente, passado e futuro agora. Olha o nome, presente, né? Presente, né? Aquele embrulho é um nome meio sacana, né? Vai ter aqueles embrulhos que a gente entrega em festas, em aniversário, e dentro daquele embrulho, eu acho que é melhor entregar um presente sem embrulho, né? Sem embrulhar o outro. Mas esse presente, né? Agora. Olha que coisa linda, agora é presente. Sempre presente, sempre, 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 né? Então, agora, essa possibilidade de presente, né, dessa coisa aí que está acontecendo no mundo, né? Eu não sei vocês, mas eu passei e estou passando assim, diversas angústias, que eu achava que estava tudo legal, e de repente veio essa quarentena e disse, não, tu não resolveu essas questões, não tem? Assim na cara toda hora, pá, você não resolveu isso, resolve, resolve, resolve. Não sei vocês, mas veio o tempo todo isso. Não tem um monte de coisa que eu não resolvi, que eu achava que estava resolvido. A distração. E aí é isso, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, e eu entro para outras questões também. Eu vou falar das minhas pesquisas. Mas por horas... Gília, isso que você está falando, assim, um pouco, né, de tudo isso que a gente está falando. A gente está falando sobre relações, achei que você colocou super bem, né? Adorei a tua abordagem. Está falando sobre essas relações ancestrais. E o Vini também mostrou esse vídeo sobre essa comunicação que a gente também quer fazer, além da palavra, também com o corpo, com o gesto. E isso também tem a ver com uma relação com a gente mesmo, né? Porque essas diferenças, essas diferentes perspectivas que a gente vai tendo na relação com o outro, né? Eu gostei muito quando você falou quando nós conhecemos nossos ancestrais pelo que nós ouvimos falar, né? Das pessoas que a gente não conheceu e, assim, através de relatos de pessoas ou de algum documento, de uma carta ou de uma fotografia, você remonta essa história e tem, na verdade, uma versão daquela pessoa que foi. Sim. A nossa memória, a nossa própria memória de coisas que a gente mesmo viveu, quando nós acessamos, a gente faz uma versão dessa memória. A gente não consegue lembrar exatamente aquilo que aconteceu. Então, quando a gente tenta lembrar, cada vez que a gente lembra, a gente faz uma edição. E essa edição tem muito a ver com, assim, com o nosso humor, com a nossa perspectiva, em que momento que a gente está. E, assim, eu acho assim, muito rico para quem quer se conhecer e quebrar alguns padrões mentais que não fazem bem a gente, passear por essas relações, ter coragem, né, para passear por essas relações e também se olhar, sentir muito assim, a própria energia. Assim, quem já tem alguma prática ou de tai chi, ou de yoga, ou de meditação, já começa a prática percebendo a própria energia. Então, você sente a sua energia antes de começar a própria meditação ou fazer uma determinada prática e se observa. Eu acho que, assim, para a gente mergulhar nesses conhecimentos que a gente quer se abrir, né? A gente tem que passear
por essas relações e também essas relações com a gente. E se perceber dentro e fora, por entre essas relações, né? Então, você falou de práticas, né? E que práticas é essa que a gente está falando? São práticas ancestrais, né? O Tai Chi, o Yoga, né? Elas são práticas ancestrais, né? Elas falam também desse anterior que é agora, né? Porque você pratica esse Yoga, é a minha perspectiva, né? Como eu falei, não é verdade. É agora, né? Essa prática que é ancestral, né? E ela nos traz nuances sobre esse olhar, né? A questão do gestual, né? Até quando tu vai buscar, se a gente for falar da pesquisa genealógica em si, aquela de escrever os relatos, isso que o Vini trouxe ali da corporeidade, se tu observar a corporeidade dessa pessoa que está te falando, tu tem muita informação ali, muita. Ou se tu tá na casa da pessoa e aquela sala, aquela cozinha, sei lá, o cômodo da casa que ela te levou, o retrato que ela te mostra e o retrato que ela não te mostra, né? E como ela mostra, né? Tá essa corporeidade ali envolvida, ali tem muitas nuances, ali tem muita informação. E aí como eu ouço também tudo isso, como eu carrego... Depois o ouço, o eu interpreto e a criação, né? Na hora de escrever ou na hora de recontar essa história também, né? Que é muito doido, né? E aí, nessa criação, esse modo de criar, essa edição e esses humores que você trouxe, a gente encontra também muito nesses personagens. E aí a gente traz essa repetição, essa edição, a gente vê que não é só nossa, é uma edição que já está sendo repetida há muito tempo. Eu levei muito susto quando eu me dei conta disso, de repente ver padrões, assim. Na primeira vez que eu me dei conta disso, não foi na metagenealogia. Foi quando eu estava na museologia e eu fui fazer uma disciplina de parentesco e antropologia. E aí os antropólogos faziam parentesco, uns cálculos de parentesco. Como eu tenho um monte de formação na minha genealogia, eu fui fazer aqueles cálculos. Eu não sou nada bom para cálculos, mas aí eu peguei alguns daqueles cálculos. Que era cálculo de... eu não lembro as palavras, lá os conceitos da antropologia, nem lembro os autores. Mas era um cálculo de... Ai, gente, pode ser meio esdrúxulo que eu vou falar, mas é outros termos, mas é isso. Que é de comercialização das mulheres da família. Tá? Que é aquela coisa de doação, troca. Eu dou uma mulher da minha família para você. Na verdade, são trocas de aliança, né? Tu faz uma aliança com aquela família, então tu entrego essa minha filha, né? Em troca de uma aliança. Só que quando eu entrego essa minha filha, a tua família ela fica ligada a mim, ela tem que entregar outra filha. E aí eu fui fazer esse cálculo no século XIX da minha família e eu levei um susto, porque dava certinho. E o cara, e o autor era interessante, ele estava falando de umas etnias lá no meio da Ásia, numas ilhas, sei lá, umas ilhas paradisíacas no meio da Ásia. Eu disse, cara, esse cara está mentindo, mentiroso. Ele não está na Ásia coisa nenhuma, ele está falando de Ocidente. Ou talvez ele foi lá e viu esses padrões. Mas esses padrões são nossos também, porque eu vi. Aí, uma coisa incrível que acontecia é que um entregava, eu vou falar da minha família, né? E ele falava isso. Ele entregava uma esposa, uma filha, né, nessa geração, e de repente o outro, esse outro que recebia essa filha, para o filho dele, ele não tinha outra menina na família dele. Mas aí na próxima geração ele entregava para aquela família, uma neta. Então acontecia isso. Então essa edição que você trouxe, às vezes nós estamos editando e aí o susto que eu levei é que a gente repete essas edições. No humor, né? Nosso modo de criar. E aí, como artifício, eu trago essa proposta. Vamos entregar, né? Esse modo, né? Essa edição, e vamos criar a nossa edição, que é muito difícil, eu sei, né? Mas né? Como artifício a gente se propor a entregar esses modos de ser, né?
e tornar esse devir, né? O buscar eu mesmo, né? Sendo o outro, né? A todo momento, de repente, eu olho para mim ao ano passado e aí eu vejo que é um outro que sou eu. Ou, de repente, eu olho para essas coisas que me falaram sobre o meu avô. Ontem eu olhei e hoje eu olho a mesma coisa e eu vejo diferente, né? Também. Então, né? Esse tornar-se a si mesmo a todo momento, né? Essa criação, esse criar-se a si próprio. Isso é meio Deleuze, tá? Mas eu não vou lembrar de todos os autores. Não lembro de autor nenhum. Na verdade, o que você está compartilhando com a gente, né? Não se valendo apenas da genealogia ou da metagenealogia, claro. Sim. É uma dinâmica, mais do que um processo, é uma dinâmica semelhante à respiração que a gente faz. Né? Eu falo isso pelo seguinte, porque a gente não tem consciência da respiração, correto? Então, a partir do momento que a gente passa a ter consciência da respiração, você passa a dar importância à respiração. E através da respiração, você consegue fazer uma exploração pelo seu corpo. Você consegue se perceber tridimensionalmente, né? Na matéria, perceber o seu corpo, e você consegue ter mais nitidez, mais foco para as coisas. Né? Você consegue, inclusive, sentir o momento do seu corpo, momento a momento. Seja o seu corpo com o seu corpo, seja o seu corpo com os outros corpos. Né? Então, a respiração, junto com várias outras ferramentas, é fantástica para fazer esse tipo de autoconhecimento, né? Onde você se toca. Agora, o que você está falando tem já um grau de complexidade grande, porque não existe um receituário. Né? Não existe um receituário. Não tem receita. Não. Não tem exatamente, não tem receita. E é alguma coisa que, dentro da sociedade que continuamos sendo ainda, apesar dessa parada da maquinaria civilizatória, que está sendo essa pandemia, essa inédita pandemia, né, virótica planetária que a gente está vivendo, né, que está nos isolando em quarentenas e lockdowns aí por todo o planeta, né, é que a gente percebe o quanto nós estamos mecanizados, o quanto nós estamos agenciados por esse modelo de sociedade. Ou seja, o modelo de sociedade que nós criamos, e não só do Brasil, qualquer tipo de sociedade, nos agencia. Ou seja, agencia as famílias, agencia através das escolas, agencia através de mercado de trabalho, universidades. Então, todos esses agenciamentos, eles não são agenciamentos que conversam com o auto ou alterconhecimento. São agenciamentos ligados à identidade, à representação, e não à pessoalidade, essa interligação de fluxos, né? Por entre a gente, essas pessoalidades que a gente pouco explora, ou pouco sente, ou por medo de que vai tocar em alguma coisa, ou por medo de você se conhecer, ou por medo de conhecer o outro. Né? Então, essa navegação pela pessoa, e a Maia sabe o que eu vou falar agora, a pessoa é rede, né? Essa navegação da pessoa, na sociedade que ainda somos, ela é desprezada, ou ela desconhece a Amazônia cinza. Né? Então, o que você está compartilhando com a gente, e jogando uma luz fantástica, está abrindo uma lente, assim, um portal, vamos botar assim, enorme. Gente, estamos diante da possibilidade de fazer essa navegação por entre. Né? Essa difícil navegação de nos tatear e nos tatear uns aos outros. Né? De desconstruir essa única identidade que nos representa. Né? Como se essa única identidade, dentro da complexidade que somos, fosse a única possibilidade de navegação. Não é isso, mais ou menos? Sim. O Fernando Pessoa... Diga. Eu achei interessante esse grau de complexidade aí que você estava falando, inclusive, desses emaranhados, né, de gerações que acabam aprisionando, eu não sei se é bem isso, ver se eu entendi direito,
e de repente resultam em algumas coisas que são inconscientes. Então, fulano vai casar com Beltrano. É mais ou menos isso? É isso? Sim, só que isso era um modo que fazia no passado, né? Mas a gente repete essas coisas de outras formas. Essa emoção relacionada a isso, por exemplo. E acaba repetindo alguns erros. Essas emoções, Sim, entendi. Porque a gente se acha muito moderno, muito contemporâneo, né? E aí, como artifício, eu me apareço moralmente, ideologicamente, lá nos meus bisavós, como artifício, né? Olha só, a gente pensar temporalmente. O que eu sei de meus bisavós? E olha, só imaginar que a minha questão moral e ideológica está ligada a esse personagem. Né? Entende? Então, talvez os meus bisavós, meus tataravós, viveram desse jeito. De entregar uma esposa, literalmente. Entregar a filha para outra família e depois receber a filha do outro, literalmente. Mas o que a gente herda hoje, que a gente se acha muito moderno, né? A gente herda a emoção relacionada a isso. Ah, entendi. Que interessante. Tem um professor meu de antropologia que ele dizia o seguinte, que aquela questão que o Vini falou da respiração, que a gente só respira. A gente só anda, a gente não presta atenção no andar, a gente não presta atenção, não. A gente às vezes presta atenção, né? Mas a maioria das vezes a gente não presta atenção. E parece que o modo que a gente tem de andar, o modo que tem de respirar é o modo que se respira, o modo que o ser humano respira é o modo que anda. O padrão. De repente, é um padrão. É o padrão nosso, na verdade. A gente acha que é assim mesmo. Não. De repente, tu vai lá na outra cultura, tem alguns índios, inclusive, alguns... Ai, gente, termo, né? Que termo esdrúxulo, índio. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Esses povos ancestrais desse nosso continente, né? Tu vai chegar lá na Amazônia e eles andam de outra forma, né? E o cara tem, sei lá, tem que se escapar da onça, e ele tem um andar até meio diferente, assim, de vigilância. Ele tem um andar da caça. Ele tem um andar de andar lá na comunidade dele, que é completamente diferente do nosso, né? E a gente acha que esse modo de andar é um modo que se anda, é um modo que o ser humano... É um modo de se respirar, é assim que se respira. Você está respirando aí, não tem? Ou não. De se comportar, né? De se comportar. De se comportar, a etiqueta, né? Ai, como é que tem que sentar na sala, né? Então, cultural, tudo isso cultural. E a gente vai recebendo, mesmo inconscientemente, né? O modo de se comportar, essa etiqueta, né? Que eu e você recebemos, né? Que, na verdade, não é falado. Às vezes a gente... Ai, o que eu ensinei para o meu filho? Mas o que você fez? Esse modo dessa corporeidade que o Vini trouxe naquele vídeo, como é que esse modo, como é que essa corporeidade se manifestou nessa educação do meu filho, não tem? Então, como é... Ah, eu não ensinei esse meu filho a fazer isso, mas o que você fez? Né? O que alguém fez, né? Mas o que alguém fez. O que eu ia falar é que eu achei interessante, porque isso conecta um pouco com o que o Vinícius falou, e com o que você falou, né? Que a única saída de liberdade é essa descoberta, né, da gente mesmo, né? Que a gente só consegue fazer em rede, né? Quando a gente conhece as pessoas. Acho que é isso que o Vini estava falando, né? Sim. Eu queria ver se eu conseguia conectar. Sim, exatamente. Inclusive, o professor, ele, como exemplo, né, sobre essa questão, ele estava falando de parentesco, não é nem isso que eu estou falando, eu estou usando como exemplo, né? Olha que gente, eu não lembro autores, eu não lembro, não estou conseguindo lembrar, acessar o nome desse professor, eu queria lembrar o nome dele. Mas ele dizia o seguinte, como mostrando que é cultural, né? Claro que ele estava falando de outras questões, estava falando de antropologia cultural. Mas como é cultural os nossos gestos, ele dava o exemplo do sono. Que a gente acha que a gente... outra coisa como, vou dormir, eu estou com sono, eu vou dormir. A gente aprende a dormir. Quer ver? Olha o exemplo dele, que maravilhoso. Criança pequena. Que o pai... Gente, um amorzinho, tem criança que é um amorzinho. Ai, que querida, linda. Quando chega a hora do sono, meu Deus, aquela criança vira um monstro. E aí a criança, ela em si, não está entendendo que ela está com sono.
E aí vira uma coisa, uma confusão, aquela criança faz 1000 coisas, e diz, meu Deus do céu, o dia todo ela foi diferente, como é que ela está sendo? E aí vai lá o pai, a mãe, filhinho, vem aqui, deita na cama. Até o entendimento de sono a gente aprende. A gente não sabe que está com sono. E aí tu vai lá, filho, vem cá, vamos baixar a luz. Ai, eu não quero ficar no escuro. Vamos baixar a luz, deixa a luz mais... Né? Deita aqui na cama, fica no colinho do pai aqui. Né? E tu bate nas costinhas da criança. De repente ela levanta assim e já quer brincar de novo. E tu, não, vem cá. Tu ensina. Olha, até o dormir a gente ensina, a gente aprende, né? E as emoções, os gestos, o modo de se comportar, essa corporeidade, que foi aquele vídeo que o Vini trouxe, vem junto também, né? A gente aprende, né, essa corporeidade. Gílio. Misturei tudo! Gílio, estamos diante de um dilema. Vai ter que resolver por entre nós aqui, que é o seguinte. Como vocês sabem, o mundo está todo virtualizado hoje. O mundo do Homo sapiens está virtualizado. Então, o que está acontecendo é que muita coisa que era presencial, como vocês sabem, estão sendo feita através da internet, hangouts, zooms, etc. Não seria diferente, né, na animação em rede da estação. Até porque, como vocês sabem, as trilhas, as iniciativas fazem muitos encontros locais, né, via Zoom, etc., semanalmente. Nesse sentido, eu acabei de verificar lá na agenda do Zoom que tem um encontro, vai começar às 21 horas. Já estava marcado. Então, o que eu vou propor? Para a gente não romper com o fluxo maravilhoso da sua oficina, que está maravilhoso mesmo, que a gente pode... Que nem aconteceu outra vez. Não, exatamente. O que eu vou propor é você, obviamente, sugerindo, estou te propondo, a gente dar continuidade a ela, dar uma continuidade a essa oficina, de repente, claro, ter um pouquinho mais de tempo para preparar alguma coisa que você queira preparar, etc. Tal, né? A gente, obviamente, isso aqui vai estar, né, publicado no canal da estação, como você sabe, então as pessoas vão ter a memória, né? O registro e a memória desse encontro para poder rever. E aí, a gente, na próxima oficina, a gente marca com mais antecedência, com mais cuidado, para ter mais tempo, até para a gente poder também fazer o quê? Tão relevante quanto, né? Que a gente fazer a dinâmica de reconhecimento, emissão e liquidação de token DC, tá bom, querido? Assim, eu só quero falar uma coisa antes de a gente fazer a emissão. Assim, ó, eu percebo que eu falo meio gritando, né? Eu quero dizer que não é para agredir ninguém, tá? É que eu me emociono, assim, tá? Então, não é para agredir, tá? Então, é empolgação, é só isso. É super legal esse seu jeito, que você é você mesmo, eu gosto disso. Né? Não tem um jeito pronto. Eu também sou um pouco assim, tipo, acontece, vai acontecer. Legal. A gente pode fazer o seguinte, as pessoas que aqui já sabem como é que é a dinâmica de reconhecimento, emissão já podem fazer, eu vou abrir a planilha, certo? E as pessoas que não sabem, dar uma assistida e aí no próximo encontro, né, na próxima oficina do local que ele vai fazer, vocês vão ter oportunidade de fazer isso junto. Pode ser assim? Que aí a gente consegue fazer isso mais, digamos, mais rápido, né? E aí eu vou pedir para a Vânia, que a Vânia sabe, obviamente, vou pedir para a Maia também, né? E aí vocês duas fazem, as pessoas vão perceber, e aí a gente, né? Entendeu, Gílio? A gente joga para as outras pessoas que não sabem fazer isso com mais calma na próxima oficina que você fizer, tá bom? Pode ser? Ô, Vini, tá, assim, ó, eu vi que tem alguns amigos meus aqui também. Assim, bem resumido, sei lá, em 2 frases, fala o que é esse token, assim, não é? Ninguém está me entregando dinheiro, tá? Não é a doação de dinheiro, porque senão o povo corre, que nem aconteceu uma outra vez. Bom, eu acho que essa minha fala já, né, não é isso, né? Não é doação de dinheiro. Que nem aconteceu, eu não lembro qual foi aquela interação que aconteceu, o senhor foi muito gentil, agradeceu e sumiu. Tá bom, já está falado. Exatamente. Eu cheguei a fazer uma explicação, antes da gente fazer a gravação, eu cheguei a fazer uma explicação, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui chegaram a pegar, não é isso?
Ah, então tá ok. Então vamos mandar brasa que nós temos pouco tempo agora. Eu, inclusive, quero emitir também tokens, tá? Depois da Vânia e da Maia. Que eu não Tá bom, fiz então isso vamos lá, ainda. Que fantástico, cara. Pô, sensacional. Deixa eu só abrir aqui e colocar aqui na planilha. A gente já começa. Espera aí, um minutinho só. E aí, fica à vontade, Vânia ou Maia, quem quiser começar. Espera aí, deixa eu só compartilhar aqui. Espera aí. Ai, tem celular. Deixa eu ver aqui. Vocês estão enxergando aí? A planilha? É uma Tá, pena vou começar que por mim. assunto- Eu gostaria que começasse por mim. Estão me ouvindo? Sim, Sim. eu só Porque eu ia estou com falar. pouca bateria, eu fiz aqui pelo celular, e Tá, pode vou começar, ter que Vânia. estar saindo daqui a pouco, até pela hora, né? Vânia, Esse só ia falar token, que não vai dar tempo da gente conhecer as outras pessoas e porque é um assunto tão legal, né? E a perspectiva de cada um, não vai dar tempo disso, né? Senão a gente vai ser cortado no meio da parada. 21 horas tem outro encontro, não é Ai, isso? que pena. Então, vamos lá. Sabe, a gente cria uma outra interação para conhecer aquelas pessoas que estão ali. Isso. E a própria oficina, a gente vai fazer mais uma oficina, né? Então, vamos lá. Eu gostei muito de uma expressão que o Gílio utilizou, de sensação de ancestralidade. Então, vou usar essa expressão para estar reconhecendo essa iniciativa para o comum, que ele, com todo o jeitinho especial dele, ele nos trouxe esse valor sobre a importância e a sensação de ancestralidade. Eu vou reconhecer através de 16 tokens. Esse valor ele é totalmente subjetivo e empático. Pelo dia de hoje, hoje é dia 16 de abril, então vou estar reconhecendo com 16 tokens o Gili. E gostaria de saber se ele teria alguma demanda, né, para poder estar liquidando isso, entre alguma coisa da planilha ou alguma outra coisa que ele tivesse uma necessidade específica. E quero reconhecer também o Vinícius, né, que está sendo o anfitrião e sempre está animando, né, esse ambiente do comum, está sempre fazendo esse tramamento entre os nós da rede. Reconheço também com 16 tokens o Vinícius, por estar sempre animando e nos possibilitando encontros como esse de hoje aqui. Maia? Pois é, ó, como eu não... Tá, vai lá, Maia, vai lá, depois eu falo. Vou eu ou vai o Gil? Vai lá, Maia. Então, eu reconheço. Eu reconheço essa preciosidade desse encontro que o Gili proporcionou, com essa riqueza, dessa visão, desse olhar, né, de eu e os outros, através dos nossos familiares antepassados. E acho isso, assim, muito, muito precioso, foi muito gostoso, foi muito interessante. Eu até gostaria de poder conversar mais sobre esse assunto. Acho que é um assunto muito interessante, né? Que tem a ver com rede, né? Também. E eu imito... Você já está escrevendo aí? Sim, pode Eu falar. emito... Então, eu sou, assim, exagerada, né? Eu vou emitir 1000 tokens. Foi.
Isso. Tá em aberta a liquidação, que depois ele vê como é que ele... A gente tinha aberto. Tá, eu também quero fazer uma emissão. Eu quero fazer uma emissão. Isso. Também vai ser de 16 tokens. Eu gostei dessa ideia da Vânia de ser pelo dia de hoje, né? Para o Vinícius, que co-criou comigo a concepção dessa oficina local, né? Ele ajudou a fazer o banner, o evento, participou do texto, né? E, como disse a Vânia, está sendo nosso anfitrião, né? Vou ficar vermelho, hein? Tô vermelho. Então, tá bom. Então, gente, olha só, temos 8 minutos restantes. Não dá para fazer uma grande explicação, mas eu só vou perguntar para o Gili do que foi reconhecido e emitido pela Maia e pela Vânia para você, ou seja, da quantitativa, né, que é 16, relativa à data de hoje, os 1000, que para Maia é o número de quantidade, etc. Você deseja deixar em aberta a liquidação, ou seja, liquidação, entenda-se, né, transformar em acesso, né? Acesso a coisas que você está precisando, a demandas. Então, eu queria... Diga. Pode falar, querido. Eu queria entender como é que eu faço isso. Como é que eu faço a liquidação? Simples. As pessoas estão aqui agora interessadas em liquidar com você, né? Eu, Maia e todo mundo que... Então, assim, sabendo que você recebeu... Você e aí eu declara como você deseja liquidar, né, esses 16 ou esses 1000 tokens que você recebeu, né? Eu desejo liquidar para acessar um recurso fiduciário para pagar uma conta, isso é um exemplo. Eu desejo liquidar alimentação orgânica, que por acaso tem alimentação disponível. Eu desejo liquidar por acesso a quem, de repente, gostaria de chegar comigo para fazer uma expedição genealógica, né, na região tal. Então, você pode liquidar por um abraço, por um beijo, está proibido hoje em dia. Enfim. Você pode estar liquidando da forma como você quiser, porque o token A2C não é linear, não é unidimensional e nem está capturado pelo fiduciário, entendeu? Pela moeda fiduciária. É multidimensional, então você pode estar liquidando de várias formas, né? Então, assim... Então eu vou fazer... Pode falar aqui. Eu vou deixar em aberto para mim poder digerir primeiro essa explicação sua, tá bom? Para mim entender dentro, assim, como é que essa corporeidade dá conta dessa informação, tá? E aí, as outras pessoas, será que não tem ninguém ali que quer fazer emissão dessas outras pessoas? Eu quero te mostrar que tem uma outra aba aqui embaixo, é onde está disponível para usufruto comum. Aqui, ó. Está disponível para usufruto comum. Vini, olha só, pela hora eu acho que não vai dar mais tempo. Faltam, acho que 6 minutos. Eu não sei quanto vocês vão conseguir ser rápidos, né? Mas eu só vou fazer um pequeno comentário no sentido de que o token ele não tem um pareamento, não é um token para cada real, para cada dólar ou para cada euro. A ideia assim, principal, digamos assim, se puder estar sintetizando, está valorizando uma iniciativa comum como a que o Gili acabou de fazer agora, junto também com o Vinícius, né? Eles fizeram aí essa cocriação trazida pela sugestão do Gili, né? E assim, ser gerado recursos que a pessoa esteja demandando, né? E aí esses tokens podem ser liquidados das mais diferentes formas, né? Falando de forma bem breve. É isso aí, querido. Então é isso. Então, para finalizar, cara, temos 3 minutinhos aí. Dá a sua finalização, por favor, né? Eu vou, de antemão, agradecer as pessoas que viram como é que foi mais ou menos a dinâmica, mas que
Está em aberto para na próxima oficina a gente estar com tempo suficiente para poder fazer isso com toda a calma, né? E vocês compreenderem e terem a experiência, né, de estar, né, fazendo o reconhecimento e emissão de uma moeda ligada à lógica da abundância, né? E agradecer bastante, né, a essa energia do Gili, né? Que tenho certeza que nos alimentou todos aqui, não é isso? Então, Gili, fica à vontade aí para finalizar a sua oficina local. O que eu quero dizer é gratidão, né, pela oportunidade e por estar junto, né? Entre. É isso que eu tenho para falar. Obrigado por estarmos juntos e entre. E muita presença, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Pelo menos para mim, é estar presente, né? Esse esforço de presença. Presença na respiração, no caminhar, sei lá, presença. Estar de verdade, né? Ser de verdade mesmo. Sim! Bom, muito obrigada, Fio. Muito, muito obrigada. Muita gratidão. Essa energia gostosa de verdade. Gratidão, Gili. Muita gratidão. Gratidão, Vinícius. Beijo, Maia. Beijo, Maia. Maria, prazer, tá? Cris, Renato. Jananda, não sei fique se ligado. tá aí, Renato. Ele vai fazer mais uma oficina com a gente aí, tá? Gente, beijo Sobre no coração. artesanato também, futuramente. Isso, tem artesanato. Ih, cara, tem muita coisa aí. Tá? Então, gente, beijão. Fiquem bem, fiquem em paz, né? E a gente se vê na próxima oficina do local da iniciativa Sem Covid-19. Tá? Valeu!